Ô, É, Wagner, e você traz alguns exemplos até de consciências que deixaram, né, esse lugar de batina, muitas vezes, em busca de um processo mais conscienciológico, de buscar essa pesquisa, essa autopesquisa, essas dúvidas sadias que você traz aqui nessas citações, né, de é, eu, fa- duvidar e verdades. eu tenho uma parte ali do livro que eu falo da dissidência, né? Dissidência, isso. Dissidentes, né? Então, tem dissidentes, vários tipos de dissidência, né? Tem a dissidência, por exemplo, eu dei o exemplo dos padres, né? Casados, né? Então, esse é uma mini dissidência, uma dissidência dentro da própria igreja, mas ele não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito salto evolutivo em termos de mudança de paradigma, porque ele contesta o fato do padre não poder casar, né? Então, no Brasil tem a associação Rumos, chama Associação Rumos. São cinco, eles estimam que são 5.000 padres que deixaram a Igreja Católica Apostólica Romana e se casaram, mas eles atuam ainda como padres casados em outras igrejas, que não sejam vinculadas ao Vaticano, né? E eles têm a esperança que um dia o Vaticano vai aceitá-los, né? Mas enquanto isso eles continuam, né? Tem um dissidente Continuam, histórico. às vezes, até em linhas parecidas, né? Ali, auxiliando no processo. É, é praticamente a mesma coisa. É a única, eles chamam, são igrejas católicas, mas não católicas apostólicas romanas, Uhum. não vinculadas ao Vaticano, são Sim. independentes, são igrejas católicas independentes. Mas essa questão da dissidência, voltando um pouco na história, nós tivemos o caso do Giordano Bruno, né? Uhum. Giordano Bruno também ele era um italiano, né, um jovem, sacerdote, mas ele sempre foi muito, para ele sempre bateu essa dúvida também. E ele começou a fazer estudos, a investigar, a ler livros proibidos pela igreja, tal. E aí todo mundo sabe o fim dele, né? Foi queimado na fogueira. Então, depois, aí tem aquele outros dissidentes que eles vão para um outro extremo, tem um movimento atual chamado neo-ateísmo, né? São os novos ateus. Uhum. Os neo-ateus, eles adotaram assim, uma agenda científica, né? Então eles se baseiam muito na ciência para contestar a religião. Então, mas eles são assim bem peremptórios, assim, contra a religião e acaba sendo dogmático, né? Porque é uma Muito contestação incisivo, né? muito incisiva, muitas vezes até desrespeitosa, né? Eles desrespeitam, zombam das crenças religiosas, tudo. E tem até alguns mais organizados que dão apoio a pastores ou padres que decidem sair da igreja, né? Eles ajudam esses dissidentes a se reencaminharem profissionalmente. Só que esses dissidentes, eu cito no livro, teve um período aí, acho que foi 2011, 2012, mais de 200 pastores abandonaram a igreja, mas se tornaram ateus, né? Eles não só abandonaram a igreja, como eles passaram a negar tudo, negar tudo. Então, e esses neo-ateus, eles ajudam no encaminhamento dessas pessoas. Eles bancam um salário por um ano, então pegam a formação deles, leva para uma área vai trabalhar em vendas, vai trabalhar em administração, vai trabalhar num banco. Então, até a pessoa se recolocar, né,
E na Conscienciologia nós temos dois exemplos que eu coloquei no livro de ex-padres, né? O primeiro é o professor Laurentino José Afonso, né? O professor Laurentino é uma figura de erudição assim. Impecável. Eu considero, eu acho que a pessoa mais erudita que eu tenho contato atualmente é o professor Laurentino. O número de idiomas que ele fala, que ele lê, traduziu agora há pouco o Louis Lambert, né? O romance Louis Lambert, do Honoré de Balzac, Sim, foi sim. traduzido pelo professor Laurentino, ainda com notas de rodapé, esclarecendo. Então, o professor Laurentino, ele deixou a igreja e foi trabalhar na enciclopédia judaica em Israel. Foi trabalhar, escrever verbetes para a enciclopédia judaica, né? Depois ele voltou para o Brasil, montou um negócio próprio aí, né? E está aí, mora aí em Foz do Iguaçu, ativo, está 82, 83 anos, mas está firme aí. E o outro mais conhecido é o Marcelo da Luz, que escreveu o livro Onde a Religião Termina, né? Isso. Então, um best-seller aí da Editares, um livro também que conta toda a trajetória do Marcelo. O Marcelo também é um poliglota, né? Estudou na Itália, estudou filosofia na PUC, no Rio de Janeiro, estudou teologia na Itália, fez outro estudo nos Estados Unidos, em Washington, no seminário lá de Washington, e ele era um líder, né? Ele era um palestrante muito conhecido dentro do meio do catolicismo, foi reitor de seminário, então ele abandonou isso tudo, mas aí é o que eu chamo mesmo de dissidente Dissidência. maxi, né? A gente chama Uhum. maxi, porque ele abandona completamente o que ele seguia anteriormente e muda de patamar, né? Então ele passa a considerar o que nós chamamos do paradigma consciencial, que é a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, as bioenergias, né? Holossoma, universalismo, a cosmoética, todas essas ideias que compõem o paradigma consciencial e, principalmente, a autoexperimentação, né? A possibilidade da pessoa realizar experimentos e fazer as autocomprovações, sem ninguém precisar provar nada para ela, ela prova para si mesma. Então, foram esses o aspecto dos dissidentes aí Muito que eu bom. coloquei.